Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos então a Brasília, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa, ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Luciano, e a todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aí no Alerta. Ô, Ricardo, briga boa aí essa entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, hein? Os dois já externando aí a discordância em relação a essa retomada das comissões mistas, hein? Exatamente, uma briga intensa, né? Só não é boa para o governo e para a população em geral, mas é uma disputa assim interessante, vamos dizer assim, de se ver, né? Pacheco de um lado e Lira de outro. A grande discussão aí é sobre o rito das MPs, das medidas provisórias, que são propostas que chegam diretamente do governo para assuntos mais urgentes, então já valem, né? Antes de discussão dos parlamentares. Antes da pandemia, essa discussão começava em comissões mistas formadas por senadores e deputados. Durante a pandemia houve uma mudança de rito para agilizar o processo, começando diretamente na Câmara, depois vai para o Senado, e aí a palavra final volta a ser da Casa Iniciadora, ou seja, da Câmara. Ou seja, durante a pandemia a Câmara ganhou atribuições de poder. E agora Arthur Lira não quer abrir mão de voltar à regra antiga, que é a regra que está na Constituição, né? Não aceita de jeito nenhum. O Lira, ele tem essa característica de querer cada vez mais poder, né? Assim como ele cooptou parte do poder do Executivo, ele quer agora cooptar parte do poder do Senado. E dentro dessa briga fica difícil saber como é que vai ser o desfecho, né? Os dois representam os líderes do Senado e da Câmara, mas líderes do Senado e da Câmara parece que não querem uma solução consensual neste momento, né? Então a coletiva do Lira hoje foi muito agressiva para cima do Pacheco e a gente não sabe até onde vai isso aí. Quando o Arthur Lira fala que o Senado está querendo protagonismo, a gente pode entender que o Lira está vendo nessa fala do Rodrigo Pacheco uma possibilidade de perda de protagonismo dele, seria isso? Exato, mas é o que está na Constituição, né? O que o Senado quer é apenas que volte a ser como antes. Aí ele fala, a gente pode discutir indicações de membros para o STJ, para o STF, para as embaixadas, que é uma atribuição do Senado, ok, mas então vai discutir também quem tem o direito de abrir pedido de impeachment, por exemplo, que está na Câmara, ou a linha sucessória, que coloca o presidente da Câmara na frente do presidente do Senado, por exemplo. Isso talvez ele não queira discutir, né? Então essa é a grande questão. O Lira quer cada vez mais poder e o Senado não aceita perder. Talvez o Senado tenha cometido um erro lá na pandemia de ter aceitado temporariamente essa mudança e agora vai ser difícil achar uma conclusão. E há outras histórias envolvidas nessa questão toda, porque o Lira não perdoa o fato de que Renan Calheiros está por trás aí dessa questão de ordem, né? Que o Pacheco aceitou para poder voltar para as comissões mistas, porque eles são adversários lá em Alagoas, eles têm uma briga, né? Assim como os dois, o Pacheco não perdoa o Lira por conta da atuação durante a eleição dos dois à Câmara e Senado. Eles teriam nos bastidores ali um acordo que não foi cumprido pelo Lira, que fechou com o Rogério Marinho e tentou prejudicar a eleição do Pacheco. Então, a história das MP, as MP está no centro de um problema maior entre os dois e que parece longe de terminar, e o governo vai ter que achar uma solução. A partir de semana que vem vai votar as MPs do governo anterior, que já resolve um pouco, porque limpa um pouco a pauta das MPs, para não perderem validade, e aí vai ser no rito da pandemia, mas as propostas em sequência, que são sobretudo a mudança lá de ministérios, né, a mudança no Bolsa Família e outras propostas que virão por MP, essas ainda não tem um acordo para votar. Até porque essa briga aí não interessa nada pro governo e pode criar um problemaço aí pra frente, né, Ricardo? Exatamente, a grande questão do governo é exatamente essa, enquanto a solução não for dada, as MPs não serão votadas, e aí corre o risco de caducar, por exemplo, a MP da reforma ministerial, da mudança de estrutura da esplanada, que criou novos ministérios, e aí alguns ministros deixarem de ser ministros até resolver, ou a questão do Bolsa Família, e aí o Bolsa Família deixa de valer. Eu duvido que o Lira vai esticar a corda até lá, mas ele vai tentar, né? E provavelmente esse assunto vai ser discutido dentro do Judiciário. Acho que pro Executivo era a melhor coisa que podia acontecer, é o Supremo decidir e ele não ter que escolher um lado, né? Porque ele é aliado dos dois e ele depende muito dos dois.
Ô Ricardo, a gente vai acompanhar os desdobramentos aí, vai ser uma briga que vai render. Agora vamos falar sobre o tema de ontem, né? Nós tivemos ontem aí essa movimentação intensa em relação à operação da Polícia Federal, que acabou desarticulando um plano aí de ataque a autoridades. Entre os alvos estaria o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, e ficou todo mundo na expectativa do que viria de reação do presidente da República. E o presidente da República hoje, durante um evento lá no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, insinuou que esse plano do PCC seria uma armação, ou poderia ser uma armação do Sérgio Moro, hein, Ricardo? Aí a coisa vai acabar complicando ainda mais. Exatamente, é uma declaração lamentável para quem está no cargo de presidente da República, a não ser que ele saiba de algo que só ele sabe, que a gente não sabe ainda, né? Mas num primeiro momento, depois de ministros de Estado exaltarem a atuação da Polícia Federal, depois das próprias redes sociais do presidente, o Telegram hoje do presidente coloca lá: PF salva a vida de Moro e tal. Depois disso tudo, de mostrar parabéns pela investigação, que foi muito bem feita e tal, conseguiu neutralizar ali os criminosos, o presidente fazer uma declaração como essa não ajuda. E ainda atrapalha ele próprio, né? Porque é de fato um tiro no pé, cria uma oportunidade, inclusive, para que seu adversário possa surfar nessa onda, né? E o Moro já respondeu, disse que é ridículo o presidente ficar dando risada, que ele não tá agindo com a decência que o cargo permite, né? E de fato uma declaração muito mal colocada, muito infeliz, e que não combina com o cargo de presidente da República. A gente tem se acostumado a ouvir barbaridades de presidentes. Na última gestão vimos isso muito com o Bolsonaro, e o Lula, em algumas ocasiões, tem também externado opiniões que precisam ser pensadas antes de ser colocadas. O próprio ministro da Justiça disse o que as investigações mostraram, o próprio Ministério Público de São Paulo disse isso, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi companheiro de chapa de Lula, trabalha no governo junto com Lula, seria um dos alvos da quadrilha também. Então, você dizer que foi uma armação do Moro, você pode até dizer que de alguma forma o senador pode, utilizar aquilo politicamente e tal, que é lamentável, mas daí a chamar de armação, sem ter qualquer prova, e depois ele diz: mas eu não vou acusar sem provas. Já acusou, né? Já acusou. Depois falar que não tenho provas, vou ver, realmente fora do tom para um presidente da República. Né? Depois de dizer que achava que era armação, disse que iria ser cauteloso, ou seja, não tem nada de cautela na primeira frase, na frase anterior, né, Ricardo? E falou rindo, né? Para um caso muito sério mesmo, de fato, nós estamos falando de uma quadrilha que nem deveria existir se a segurança, se o sistema de segurança do Brasil funcionasse de fato, né? Deveria ter sido muito mais coibida, mas ameaçando autoridades públicas. Estamos um momento muito sério, um negócio muito grave, né? Para você tratar com deboche, né? Ou com suspeitas sem nenhuma argumentação. Então, sim, foi lamentável de fato e contribui, inclusive, pesa, inclusive, contra o próprio governo e constrange seus próprios ministros. Ô Ricardo, aqui no nosso YouTube, o nosso ouvinte telespectador, o Roberto Leite, está dizendo que Pacheco e Lira deveriam se juntar e somar e não dividir nesse momento que o Brasil está precisando. E a Elisete Lima está dizendo o seguinte: parabéns, Pacheco. Ela está concordando aqui com o que está propondo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é a regra do jogo, na verdade, né, Ricardo? Exatamente, a grande questão é essa, assim, sempre funcionou assim. Tudo bem, você pode discutir, falar que a comissão não funciona por N motivos, o Lira tem várias críticas aí às comissões mistas, mas é o seguinte: tá na regra, tá na Constituição, tem que ser cumprido. Se não tem acordo para mudar, vale o que tá lá. Você pode discutir no Supremo, você pode questionar. Agora, simplesmente cruzar o braço e falar, fazer beicinho e falar: não vou seguir a regra do jogo porque eu não aceito, eu quero uma regra que me beneficia, não existe, né? Já pensou se fosse assim, né? Para tudo, né? Na vida, tudo que a gente não concorda com a regra, imagina, eu não vou pagar imposto porque eu acho que tá errado esse imposto, não vou pagar e ponto final. Não é assim que funciona, né? Ricardo Correia, muito obrigado pela participação no Alerta. Até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e até amanhã.